Boa noite, pessoal. Voltei agora, reenviando o convite para o doutor Alexandre Sá. Reenviando o convite para o doutor Alexandre Sá. Verifiquemos primeiro se ele entra. Entrou. Enviou uma solicitação. Ok, boa noite, doutor. Então, agora sim. Agora sim, doutor. E aí? Oi, Lare. Boa noite. Até que enfim, estava enviando convite e não vi os seus, mas estava enviando. É interessante que agora eu só consigo ver a mim mesma, eu não consigo te ver. Você está me vendo bem? Eu estou lhe vendo bem. Pronto, eu não estou Estamos, te vendo. Mas estamos com vamos a tela, fazer o seguinte. estamos com a tela dividida. Agora eu saí, agora eu vou entrando de novo. A imagem. Pronto, mas aí é que está. Eu só consigo ver a mim mesma agora. Mas Pronto. para a gente não onerar o nosso espectador, internauta, com esse vai e vem, vamos em frente. Eu estou vendo a mim mesma apenas, mas tudo tranquilo. Eu consigo te ouvir. E isso é o que é importante. Doutor Alexandre, antes da sua entrada, agora, já com as pessoas assistindo, os nossos queridos espectadores, eu dizia que a consultoria Morgana Leão tem o prazer de recebê-lo. Nós prestamos serviços na área de consultoria empresarial, independentemente do porte da empresa, se é empresário individual, se é microempreendedor, se é médio, grande porte, que serviços relativos à abertura de empresas, a consultoria Morgana Leão também resolve. Eu tenho uma equipe de profissionais que me assessora, me atende sempre que eu preciso, por exemplo, de serviços de um despachante, que não é o seu caso, mas se o cliente precisa ou está inserido ali no contexto, o serviço do despachante, seja para legalização de imóvel, o registro de empresa, então a minha empresa tem a solução para você. E nesse conjunto de parceiros, tá, que a minha empresa oferece, eu tenho a honra, o privilégio de tê-lo como um parceiro de negócios também. Muitíssimo importante pela expertise profissional que traz na bagagem, alguém que tem formação em jornalismo, habilíssimo em oratória, em relações públicas, alguém com formação em psicanálise, atuante como psicanalista clínico e também palestrante, não é? Mestre na arte da oratória. É alguém muito importante no momento em que nós estamos prestando consultoria na área de recursos humanos, principalmente, a partir desse conhecimento técnico que o doutor Alexandre tem, pela habilidade com a qual ele utiliza esse conhecimento e com a atitude que ele mantém de sempre servir ao próximo, com muita boa vontade de realmente cooperar para que o empresário, a empresária, independente do porte, ele consiga ser uma pessoa exitosa na vida. Outro objetivo não pode ser outro objetivo do nosso trabalho que não realmente colaborar para que pessoas tenham sucesso na vida no âmbito profissional e no âmbito pessoal também. Então, doutor Alexandre, eu gostaria que o senhor se apresentasse, nos contasse sobre a sua expertise profissional e a partir do diálogo que formos desenvolvendo, eu vou apresentando também, estabelecendo links com os serviços que a nossa consultoria presta com parceiros importantíssimos e de alto nível, como é o caso do senhor. Por gentileza, a palavra é sua.
Muito obrigado, doutora Morgana Leão. Eu fico muito honrado em participar desta live, entre outras tantas, ao mesmo tempo, resumidas lives que participei, de pessoas especiais que nos convidaram, estão lá no nosso canal no YouTube, Alexandre Sá Palestrante, essas lives que eu participei, essa é uma das mais agradáveis ou mais importantes delas, porque eu divido a telinha, estou vendo bem aqui, nós dois em tela, e divido a telinha com pessoas exatamente do seu porte, da sua inteligência, da sua vivência, da sua maturidade profissional, pessoas que nos honram em atender este convite, em participar de uma live e dividir um pouco do nosso olhar, da nossa experiência, da nossa vivência profissional como pessoa, enfim, os segmentos que nós abraçamos profissionalmente falando, e dividir isso com aqueles que nos acompanham, seja aqui ao vivo, ou quando ficar gravado no seu canal no YouTube, no seu Instagram, no meu, enfim. É honrosa participação e eu quero agradecer as suas gentis palavras, dizer que estou à disposição para responder o que nos seja perguntado, o que nos seja intercalado nessa noite. E, repito, é motivo de alegria dividir a telinha com a sua pessoa, com a mulher do seu talento, da sua, repito, maturidade profissional, Obrigada. da sua vivência, com o ar e a visão de uma visionária, ou seja, de alguém que vê bem à frente do seu tempo, mediante a bagagem intelectual que traz de vida. Então é uma alegria dividir a tela exatamente com pessoas que têm essa expertise e essa visão. Isso nos deixa muito lisonjeado e muito agradecido. Gratidão tenho eu, doutor, pelo senhor estar aqui comigo, conosco, não é? Dividindo esse conhecimento vasto que dispõe na área de ciências urbanas, não é? Doutor Alexandre, quando nós somos requeridos, enquanto profissionais de consultoria, para ensinar, não é, indicar o caminho para que uma pessoa se expresse bem, nós estamos pensando, principalmente, é claro, no aspecto, na dimensão profissional desta pessoa. No entanto, ao mesmo tempo em que esta pessoa adquire a habilidade de melhor se apresentar, melhor se expressar, tanto verbal oralmente, quanto verbal, a linguagem não verbal, o gesticular dessa pessoa, isso é aprimorado, mas esta pessoa é uma tendência irrefutável e inevitável, que a pessoa leve esse aprendizado para a vida pessoal dela, de modo que há um aprimoramento das relações interpessoais de uma pessoa que passa por um curso de oratória, que é uma das vossas especificidades, expertises. Inclusive, eu também tenho esse viés, não é, de orientar pessoas no quesito oratória, mas eu gostaria que o senhor nos contasse o que efetivamente torna o curso de oratória algo tão interessante. Por que uma pessoa precisa compreender as técnicas e aplicá-las? A etiqueta social tem a ver apenas com, entre aspas, muitas aspas, aquelas frescuras que muita gente nem quer saber do que se trata porque considera supérfluo para a sua vida. O que isso agrega às pessoas enquanto seres sociais e melhora, inclusive, as relações interpessoais delas, tanto as habilidades de oratória quanto conhecimentos de etiqueta social? Em que isso aprimora uma pessoa, doutor? O que é que o senhor pode nos dizer a esse respeito? Muito bem, doutora Morgana. É o seguinte, a oratória é algo tão importante que eu, particularmente, eu não ministro a priori curso de oratória. E é bom falar com sua pessoa sobre esse tema, porque sua pessoa também tem um trabalho bonito acima desse tema tão importante chamado oratória. Nós discutimos o mesmo tema, isso é muito interessante. Então, resultado. Neste caso aí da oratória, a minha palestra leva o seguinte título: Oratória, convença e vença agora. Eu estou totalmente convencido de que aquele que
convence, aquele que fala bem e convence, é eloquente, ele vence na vida e na carreira, seja qual for sua carreira. Tanto que eu uso uma frase do Carlos Drummond de Andrade que diz: bom orador é o que convence a si mesmo antes de convencer o auditório. Eu só me baseio nos melhores. Então, o que é que a minha palestra de oratória diz? Um resumo assim pequenininho, bem objetivo. É uma abordagem objetiva para despertar a importância de falar bem em público de maneira eloquente, sendo uma forma específica de quê? De comunicação. Como dizia o Chacrinha, o velho guerreiro, que era aqui de Surubim, Pernambuco, quem não se comunica se trumbica, fica na saudade, fica. Então, quem fala bem, quem sabe se expressar, seja para uma entrevista de emprego, na faculdade, para a apresentação do TCC, para participar de uma reunião na empresa, no trabalho, para o dia a dia, saber se expressar bem, mastigando palavras. Eu também faço isso como ator e faço como orador. Então, quem mastiga as palavras, não engole a língua, não tem medo de falar em público para 10 pessoas ou para 1000 pessoas, tanto faz, com desinibição, sem ficar pálido, tremendo, engolir a língua, batendo os joelhos. Isso não é necessário, sem molhar as mãos com distonia. Mantendo o autocontrole, o equilíbrio, aí eu falo também como psicanalista clínico, e procurando se expressar de maneira que seja audível, entendível, compreensível, ou seja, importantíssimo saber falar, saber se expressar. Não precisa ser o grande orador, não precisa ser o professor de oratória, não. Não precisa ser o palestrante de oratória, não. Mas desde que você tenha a mínima expressão verbal, e oratória é um conjunto de coisas, que não é só o ato de falar e se expressar, isso é importantíssimo, mas é toda uma questão de gestos, de comportamento, de olhares, tudo tem a ver e está atrelado com o tema oratória. Isso falando da primeira questão, que, repito, sua pessoa também discute com muito talento, com muito brio, que é a questão oratória. A segunda questão que sua pessoa abordou, inclusive aqui no meu canal no YouTube, Alexandre Sá Palestrante, convido a todos para seguirem, tanto quanto seguirem seu canal também, doutora Morgana Leão, tanto no Instagram como no YouTube, e tanto no Instagram como no YouTube eu estou como Alexandre Sá Palestrante. Lá eu tenho vídeos pequenos que dão dicas de motivação, de oratória, de etiqueta social, de ética. É bem legal, um canal bem light, bem digestivo. Agora vamos falar da questão etiqueta social. Etiqueta social, muitas pessoas pensam que é frescura, mas não é. Isso. É bom não comportamento. Não é, nunca foi. É saber andar, comer, vestir e falar. É prima da oratória, prima irmã. A etiqueta social, eu digo aqui, usei uma frase na minha palestra, o tema é etiqueta para que serve? Ou seja, eu provo e mostro para que serve, que não é frescura. E uso a frase da Glória Calil, que é tida como a primeira dama da oratória no Brasil. Ela é tida como uma das Grande mulheres... Glória! Ela é tida como uma das mulheres mais elegantes do país. É a nossa querida Glória Calil. Então eu cito aqui... realmente, não é? Olha o pensamento dela. É realmente. Desse jeito, o mundo privilegia os bem-educados. Pensamento da nossa querida, primeira e única, primeira dama da etiqueta social do Brasil, Glória Calil. Repito, só me baseio nos melhores. E num resuminho assim, bem prático da palestra, eu digo, o que é? O que eu discuto na palestra? É uma abordagem objetiva para despertar a importância que consiste em um conjunto de regras escritas, conjunto de regras não escritas, mas convencionadas socialmente e que variam de acordo com cada cultura, ou seja, a etiqueta social e bons costumes. Quero mandar um abraço para a Neidinha, né? A Neide do Sertão, aí de Sertânia, terra da minha mãe. No Sertão, tive lá semana passada, fui fazer uma palestra lá de motivação, foi maravilhoso lá. Carlos Coimbra, nosso amigo e chefe, e o doutor Ivan Moreira, um dos mais talentosos advogados tributalistas de Pernambuco,
ou do norte e nordeste do país, está também nos assistindo, receba o meu abraço grande. Esses convidados queridos que eu convidei para estarem conosco hoje. Então, resumindo, etiqueta social é algo importante para mim, para você, para todos nós, inclusive para os que estão nos assistindo agora. Os bons comportamentos de andar, comer, vestir e falar, fazer bonito na entrada e na saída. Até oferecer essas nossas palestras ao escritório do nosso querido doutor Ivan Moreira, para ele e para a equipe talentosíssima de advogados, seus colegas ele advogados. Está assistindo, viu, doutor Ivan? Ele está agradecendo os seus cumprimentos aí. Ele está conosco, é um talentosíssimo advogado, instrumentador e operador do direito, repito, um dos melhores de Pernambuco na questão tributária e, por que não dizer, um dos melhores do norte e nordeste do país. Bom, mas enfim, é seu colega advogado, já que sua pessoa também é advogada, enfim. Nós temos pessoas muito boas conosco. Aí o doutor Abner Maraúna vai entrando agora, receba o nosso abraço. Então, a etiqueta social é algo importante, sim. Inclusive, para o advogado, para o instrumentador, operador do direito, é importante oratória, por quê? O bem falar, o bem se expressar é importantíssimo para o profissional do direito. E a etiqueta social também, porque mostra o comportamento dele, inclusive para com o cliente, para com os tribunais, para com o traje dele. Enfim, são 2 temas assim. Dos 6 temas que eu discuto, e estou preparando o 7º, são 2 temas importantíssimos, oratória e etiqueta social, bons costumes. Mandar um abraço aí para o Rômulo Breiner, grande amigo também está conosco. Enfim, acabou doutora de Morgana, entrar, seja bem agora. Tá? Eu tentei ser bem objetivo nas 2 questões que sua pessoa abordou. Oratória, que sua pessoa muito bem discute, e etiqueta social, bons costumes. Doutor Alexandre, eu vou aproveitar a sua excelência nos 2 temas e vou permanecer mais alguns minutos comentando sobre oratória e etiqueta. A etiqueta é o aprender como conviver de modo elegante com as pessoas, porque elegância, meus caros, creio que boa parte, se não a maioria dos nossos espectadores ouvintes, os que estão aí nos vendo nesse momento, que nos verão, a grande maioria sabe disso já. Mas não custa nada reforçar para quem não sabe que elegância, minha gente, não tem a ver apenas com roupas de grife, nem calçados caros. Eu sempre costumo dizer, para não ser redundante, eu costumo dizer aos meus alunos e às pessoas mais próximas com as quais eu tenho a liberdade de dialogar de uma forma franca, sincera, que em relação ao vestuário, a forma como uma pessoa se apresenta, na forma de se vestir, não é a roupa quem veste a pessoa, é a pessoa quem veste a roupa. De tal forma que elegância é algo tão da essência, da natureza da pessoa, pode ser inato, a pessoa pode ter nascido com essa elegância natural, como pode ter sido algo construído, mas tem a ver com o comportamento, as atitudes desta pessoa no trato social e para consigo mesmo até. A forma como uma pessoa trata a si mesma. Então, se você está vestido com a roupa mais simples que você possa imaginar e com um chinelo, mas a sua elegância jamais desaparecerá da sua presença. Você exala naturalmente essa agradabilidade para com os seus interlocutores, sejam eles no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Alguém muitíssimo bem vestido do ponto de vista do preço da roupa ou da elegância dela. Porém, alguém que não tem um caráter lapidado, não é alguém gentil, respondam você, senhores e senhoras internautas, se adianta de alguma coisa? Certamente que não. E segurar garfos e facas é importante?
nos dois âmbitos da sua vida, no profissional, porque em algum momento é possível, se você está estudando para um cargo de chefia, ou já ocupa um cargo de chefia, estará em algum momento dividindo a mesa, não é? No momento de comensalidade com pessoas que são importantes para você profissionalmente, seus superiores hierárquicos ou potenciais parceiros. Imagine que você conhecer minimamente a posição dos talheres, dos copos com as bebidas que ali são colocadas, o tom da voz, isso é importante, gente. Embora você pode até nem querer levar isso para a sua vida pessoal, esse aprendizado. É livre-arbítrio de cada um. Mas que é interessante você saber como fazer isso porque muitas parcerias, elas são construídas em encontros aparentemente informais, que podem ser almoços ou jantares, informais mesmo. Só duas pessoas ali dialogando, surge uma ideia de um novo negócio. Imagine você exalando a imagem exata, aquela imagem precisa, a exata imagem que é necessária naquele momento para que você consiga trazer para junto de você aquela parceira de negócios, aquele parceiro, não é? É importante. E nessa mesma linha de raciocínio, nessa mesma senda, como dizemos no direito, é a questão da oratória. Como o doutor Alexandre bem comentou, a etiqueta sempre foi vista, grosso modo, em linhas gerais, como algo supérfluo, entre aspas, como uma frescura. A oratória também. Houve, até bem pouco tempo atrás, havia o pensamento de que oratória tinha alguma relação, ou total relação, com palavras de difícil compreensão, rebuscadas, que as pessoas que não têm um nível de instrução muito alto não conseguem compreender. E não é nada disso, gente. Ao contrário disso, a oratória é a capacidade que uma pessoa tem de transmitir através de palavras, e é uma palestra através de linguagem não verbal também, a forma como essa pessoa se coloca, vai corroborando, vai afirmando ali tudo que ela vai dizendo. Por mais complexo que seja o orador, a oradora consegue alcançar o público, tenha ele um alto nível de instrução ou não, seja ele um público profissional ou não. E como é que consegue, então, Morgana, fazer isso, orador? Porque ele estuda, entre aspas, quem é o público dele antes mesmo de planejar a fala dele ou dela. Se o doutor quiser refutar algum argumento que coloquei, ou concordar, ou acrescentar, fique à vontade, doutor. É o seguinte, quanto à questão da etiqueta social, é como dizia o grande Howard Friedman, ele dizia, o mundo trata melhor quem se veste bem. Isso quanto à questão da etiqueta social e elegância. As pessoas, infelizmente, são maltratadas quando estão mal vestidas. É uma pena, é lamentável, mas é verdade. Howard Friedman não mentiu. Quem se veste bem é muito mais bem tratado, melhor tratado. Então, a questão é imagem, capital imagético. Ou seja, imagem é tudo, mas não é só embalagem, o externo. Tem que ter o interno, ou seja, conteúdo. Então, é embalagem mais conteúdo. Então, isso é importante dizer isso, salientar isso, que as pessoas são tratadas conforme sua vestimenta. Por exemplo, o advogado, eu entendo que ele tem que usar o terno, o terninho para o trabalho, o terno dele lá, gravata, enfim. É o traje que mostra não só ter competência, ter currículo. É preciso exteriorizar e demonstrar essa competência. O médico com o seu jaleco branco tradicional,
o advogado com o seu terno, cada profissional com o seu traje de trabalho, para poder ter mais, inclusive, respeitabilidade. Não é que isso vai mostrar que ele é bom, que é melhor do que ninguém. Não. Mas é muito interessante mostrar competência, sim, até do aspecto externo. Então, trata-se de uma questão de bom gosto, de bom senso, de bom comportamento para o dia a dia. É isso que nos diz a etiqueta social. Então, não é frescura, não. Mas lá, como sua pessoa bem falou, muito bem pregado, a gente mostra a questão dos talheres, dos pratos, dos copos, para podermos jantar e tal, para poder fazer bonito na entrada e fazer bonito na saída e deixar boa impressão. Então, a etiqueta social nunca foi frescura, é algo realmente importantíssimo na nossa vida, no nosso dia a dia, na labuta, na diária, para demonstrarmos quem somos de uma maneira elegante, de uma maneira sutil, que deixemos boa impressão, com aquele ditado que a primeira impressão é a que fica, e o ditado é verdade, não é mentira. Quanto à oratória, é importante saber se fazer entender, saber se expressar, mostrar quem é você, por que você está ali, o que você deseja passar, no seu caso, para o público, se você é professor, se você é o advogado, o operador do direito, em tribunal ou não, se você é o palestrante, até do seu dia a dia na faculdade, para apresentar seu TCC, não importa, numa reunião de trabalho na empresa, até para conversar no grupo de amigos. É interessantíssimo saber se expressar, saber falar, não se atropelar, mastigar as palavras, não engolir a língua, não começar a suar frio de desespero, de vergonha, de timidez, quando alguém lhe pedir para falar num grupo de 10 pessoas, de 100 ou de 1000 pessoas, não importa. Então é o autocontrole que eu discuto como psicanalista e discuto também como orador na minha palestra. São, assim, alguns tópicos que eu tenho, algumas dicas para repassar. E interessante, doutor, que oratória e etiqueta, o quesito etiqueta, especificamente esse tópico, no momento em que o empresário, a empresária, pequeno, médio, grande, enfim, precisa ministrar, ele percebe que existe uma necessidade de um treinamento, que nós denominamos em gestão de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento. Aprimorar um pouco mais as habilidades de comunicação dos nossos funcionários, dos nossos trabalhadores. Muitos não gostam da palavra colaborador, mas é também utilizada essa palavra. Mas quando é necessário lapidar um pouco mais esse profissional no trato com o cliente da empresa, as questões relacionadas, os conhecimentos, a técnica relacionada à etiqueta social é muito importante, e isso é um serviço que é oferecido pela minha consultoria, que tem no doutor Alexandre um dos pilares mestres. Então, o senhor e a senhora que é empresário, empresária, trabalha com comércio, independente do porte, volto a dizer, precisa de percebe que é necessário, é interessante lapidar um pouco mais os seus funcionários nesse sentido, entre em contato comigo pelo direct do Instagram. O telefone eu disponibilizarei em breve, ou pelo telefone do doutor Alexandre. Eu vou colocar essas informações muito em breve, acredito que ainda hoje ou amanhã de manhã, depois que acertar com o doutor Alexandre, um pequeno detalhe a esse respeito, tá, dos contatos, mas é nesse momento que a expertise de um profissional como ele entra, porque quem melhor do que alguém com essa habilidade da oratória e das relações sociais, né, harmoniosas, harmonizadas, para ministrar um treinamento e desenvolvimento de recursos humanos nesse sentido. Imagine, operadores de telefonia móvel, comércios em geral,
pessoas que estão estudando também cursos de administração, cursos de gestão de recursos humanos. Eu tive estudantes em sala de aula que sempre demandavam da minha pessoa e de outros professores: que tal um curso de oratória, professora? Que tal um curso de oratória? E a gente sabe da importância disso enquanto docente, porque enquanto detentores desse conhecimento da técnica, nós sabemos que não é viável ensinar a pessoa a falar bem em uma aula de 40 minutos ou no contexto do conhecimento de uma disciplina que está sendo ministrada. Não dá. É necessário que seja um curso à parte. Tamanha atenção requerida daquele que está aprendendo as técnicas, tamanha necessidade da pessoa atentar para os detalhes, tanto no momento em que está planejando, quanto no momento que vai efetivamente para o palco. Então, minha gente, doutor Alexandre nos traz aí esse agregar aos serviços que a consultoria presta. E eu não posso esquecer de informar aos que estão nos assistindo sobre o peso de ter um quadro de recursos humanos de chefia ao operacional, com habilidades de comunicação interpessoal clara, não é? Que não dá margem a duplas interpretações, pessoas capazes de visitar clientes, etc. Como isso tem a ver também com aquela temática, aquele contexto temático da sustentabilidade organizacional. Sabe por quê, senhora empresária, senhor empresário, como eu? Vocês tenham certeza que os seus concorrentes diretos estão buscando se diferenciar a partir da forma como o serviço é prestado, e isso envolve diretamente o quadro de recursos humanos. Então, é uma questão ter um quadro de recursos humanos preparado nesses quesitos aí da apresentação pessoal, da habilidade de se expressar em público ou perante alguém muito importante para ela, tem a ver com questões de competitividade organizacional também, de sustentabilidade, aliada à sustentabilidade nesse aspecto aí, a outras dezenas de situações e dimensões que não cabe aqui mencionar, como, por exemplo, respeito à legislação trabalhista. Não é necessário garantir ao colaborador um ambiente laboral livre de assédio moral, livre de assédio sexual. E se isso não é plenamente possível naquele contexto ali de recursos humanos, naquele quadro específico, pelo menos que exista uma política institucional de desenvolvimento de pessoas, haja uma gestora ou gestor de recursos humanos preparado que implemente um canal para tratar do assunto administrativamente, de uma denúncia de assédio moral, sexual, de violência verbal, que não envolva necessariamente assédio sexual ou moral, mas, enfim, tratar aquilo internamente, administrativamente, bem antes daquilo se tornar um problema judicial, que é muito pior para a empresa e, consequentemente, para o responsável por esta empresa. Então, doutor Alexandre, eu notei que o senhor ativou o vídeo, realizou algum procedimento aí, eu continuo vendo só a mim mesma. Eu não sei se os nossos espectadores estão vendo nós dois, ou só o senhor, ou só a mim. Se alguém puder sinalizar se estão conseguindo ver a nós dois na sua tela aí, no seu smartphone, porque eu só consigo ver a mim, eu não consigo ver o doutor Alexandre, mas ouvi-lo muito bem, conforme visto. Eu estou lhe vendo, doutora Morgana, estou lhe vendo perfeitamente, a tela dividida, sua pessoa acima e eu logo abaixo, consigo nos ver normalmente. Vamos ver se alguém nos diz se está vendo os dois. Vitor, você que está aí, o Vitor Monteiro, você está vendo os dois na tela? Pronto, olha aí o Rômulo. Os dois, é interessante. Ainda bem, não é? Vitor vê os dois e o Rômulo. Obrigado, Rômulo. Obrigado, Vitor.
Muito obrigada pela presença de vocês dois e também por terem se preocupado em nos dar esse feedback aí a respeito da imagem. Bom, doutor Alexandre, existe outro tema que vem bem a calhar no contexto dos serviços que a consultoria presta, no momento em que se está recrutando e selecionando pessoas para o quadro de recursos humanos da organização, que são aqueles filtros realizados, não é, por testes psicológicos. O senhor é psicanalista clínico também, por formação e atua na área. O tema relacionado ao perfil psicológico considerado psicopata. O senhor tem até uma palestra, não é, que trata sobre isso. É possível, doutor, identificar esses perfis que não são interessantes para a organização, seja ela privada ou pública, em um processo seletivo, a partir, é claro, da participação ativa de um psicólogo, de um psicanalista na formulação dos testes, das etapas desse processo seletivo, é possível identificar alguns traços não interessantes ou que são interessantes para a empresa? Doutora Morgana, sim, é possível. Eu quero até aproveitar e registrar aí a presença da Juliana Campelo. Ju, beijo Seja grande, obrigado por estar conosco na live. Sim. Eu lhe comentei sobre a Juliana, inclusive, que esta é uma aliada de primeira hora para os nossos projetos, que é uma grande produtora. Juliana, seja bem-vinda. O doutor Alexandre comentou comigo a seu respeito, seja muito bem-vinda, juntamente com os demais. Tá, eu não posso pecar agradecendo só a você, mas realmente estou muito feliz com a sua presença aí, viu? Doutor Alexandre comentou sobre o seu trabalho. Ela é maravilhosa, ela é uma produtora de altíssimo nível, mulher de marketing, produtora de grande muito visão, bom, grande amiga. Isso. A filha dela, Amanda, é dona da agência de propaganda, enfim, é um povo que de marketing e propaganda entende bastante. E são, que assim, maravilha. Mãe e filha talentosas. A filha já puxou a mãe no mesmo talento. Enfim, ela está dizendo que está nos vendo bem, está nos ouvindo. Obrigado, Juliana. É o seguinte, a questão essa palestra, que ela é voltada, ela tem um título, né? Mentes Criminosas. Ela se baseia muito no livro da renomada psicanalista, doutora Ana Beatriz, renomadíssima. Doutor Alexandre, doutor, permita que eu lhe interrompa um segundo. Há um ruído no seu microfone. Eu não sei se é ar-condicionado. Eu não sei se outras pessoas. Toda vez que o senhor vai falar, a gente ouve um ruído como se fosse vento. Eu não sei se é a janela do seu prédio que está aberta. Aqui. Deixa eu tentar sincronizar isso. Agora eu não estou ouvindo mais. Espera aí. O ruído. Só um momento. Deixa eu me sincronizar isso aqui. Vamos ver se melhorou. Está ouvindo ainda? 100% agora. Pronto, então ótimo. Então vamos lá. Luiz Juvenal entrou agora, grande repórter fotográfico, grande jornalista. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu jovem. Luiz Juvenal, que retrata muito bem as grandes festas aqui de Recife, em particular da Boa Idade. Bem-vindo. Obrigado, Vitor. Devia ser, acho que a janela ou o ventilador, alguma coisa aqui, ar no quarto, ventilador na sala, enfim, esse calorão. Mas, enfim, vamos lá. Vamos discutir. Está resolvido. Maravilha. Obrigado, Vitor. Vamos falar sobre a questão dessa palestra que eu criei, que é Mentes Criminosas. Tá? Ela se baseia no livro da doutora Ana Beatriz, a renomada psiquiatra, perdão. O livro dela é Mentes Perigosas. Não é? Conhecidíssimo. O livro dela é Mentes Perigosas e eu criei a palestra Mentes Criminosas, que pode-se dizer que são mentes primas irmãs na questão crime e delito. Né? Então, sua pessoa falou muito bem, é interessante para as empresas, com certeza, até o perfil do futuro candidato na entrevista ou daqueles que já são da empresa, o público em geral que possa assistir, porque eu, você, qualquer um dos espectadores, telespectadores aí da live, todos corremos o risco de ter um psicopata
onde ele pode estar. No nosso prédio, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa rua, no nosso sangue. Exato. Infelizmente, nós dormimos com psicopatas. Que pena. Porque o psicopata também pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o marido. Quer dizer, é preciso estar atento. E na minha palestra eu dou exatamente dicas que mostram o traço, o perfil do psicopata, né? Então, assim, a gente, digamos assim, consegue distinguir melhor pelos traços que eu dou, pelas dicas que eu dou, pelo perfil que eu mostro da mente do psicopata, que nem sempre é o assassino. Em muitos casos, da maioria é. Né? Nós temos, por exemplo, 4% da população do mundo é formada de psicopatas. Então, o psicopata pode matar? Pode. Pode ser um assassino? Pode. Pode ser somente alguém sádico que não quer ver sua felicidade, seu sucesso, que trama contra você. Pode. Todos eles Pode. são frios e calculistas. E eles não sentem jamais remorso, não se arrependem de nada. É aquele que pode matar e prontamente assistir Netflix, Globoplay depois. Porque para ele é como se tivesse matado uma galinha, não tem remorso. Ou pode ser simplesmente alguém de uma mente perversa, que age como nós falamos na psicanálise, perversão, com esse traço de perversão, que, repito, não sente remorso. Então, ou ele trama contra você, independente de ser o assassino ou não, é uma mente doentia. Então, é alguém que nós precisamos identificar, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sala de aula da faculdade, se identificar, saber distinguir para poder se afastar, não se expor e não correr riscos. A Juliana Campelo aí, a Ju, conhece o caso aí de uma criatura que tem uma psicopatia terrível. Ela conhece esse caso de perto, ela dividiu comigo, né? Não posso dar detalhes aqui, mas ela se vê numa situação delicada. Ela já relatou para mim, como psicanalista, eu entendo que há um traço de psicopatia nessa criatura, que, repito, não dou nenhum detalhe. Como psicanalista, ouvi e entendi perfeitamente o que ela disse, e aí ela conhece esse traço de perto. Eu também já convivi com pessoas que hoje, como psicanalista, eu consigo entender melhor que tem traços do problema mental, tem traços da psicopatia. Por exemplo, existe o escroque, que é uma pessoa desprovido de ética totalmente, tá? Está infiltrado na sociedade. E existe o sociopata, que é exatamente o mau caráter encrostado da sociedade. Existe o psicopata, que já é algo mais sério, mais delicado e mais avançado, que pode vir a matar ou não. Então, são mentes criminosas, são. E que é preciso, repito, distinguir e se afastar. Sair à francesa, não correndo riscos, inclusive riscos físicos contra a sua integridade física, pessoal. Então é importante, sim, para o dia a dia, para as empresas, para um teste que é feito da empresa, uma entrevista, há um perfil que, pelo perfil, você pode distinguir. E na palestra eu dou exatamente essas dicas que eu entendo valiosas. São valiosíssimas, inclusive esse assunto da sociopatia e psicopatia no ambiente laboral vem bem a calhar com questões de sustentabilidade organizacional também, porque nós sabemos que as práticas de assédio moral, assédio sexual, envolvem muitas vezes pessoas com tais distúrbios, não é? De conduta social, distúrbios do psiquismo. As pessoas, eu preciso comentar isso, têm uma ideia de que alguém cuja mente funciona de modo sociopata ou psicopata é alguém necessariamente com cara de mal. E não é assim, minha gente. O doutor Alexandre bem comentou que a pessoa
tanto pode chegar ao homicídio, a matar alguém, como não, destruir a vida da pessoa, ou tentar, pelo menos, por outros caminhos, manipulando pessoas que estão no entorno. Isso em relações pessoais e no ambiente de trabalho também, o que é mais grave. Muitas vezes são pessoas agradabilíssimas para a maioria das pessoas com as quais este indivíduo, seja ele homem ou mulher, trata, são pessoas agradabilíssimas, ninguém se dá conta do nível de manipulação e se percebe alguma manipulação, leva aquilo com uma certa naturalidade quando a criatura, não é, o indivíduo, homem ou mulher, é altamente perigoso, pernicioso, torna o ambiente laboral insalubre, não é um ambiente tóxico, doente, a produtividade cai, as ações judiciais dos ex-funcionários ou dos próprios funcionários ainda trabalhando lá vão às alturas, e se o gestor, a gestora de recursos humanos, quem está na pirâmide organizacional acima desse indivíduo, homem ou mulher, que apresenta essa conduta, não atenta para o nível de perigo que isso representa para o negócio, quando vem a perceber-se, muitas vezes a empresa já tem uma indenização altíssima para pagar por danos morais decorrentes aí de uma pessoa que perseguia outra ou outras dentro da empresa, muitas vezes por um desvio aí de conduta, uma personalidade não é eivada de tudo isso que o doutor Alexandre bem colocou, que é a sociopatia e a psicopatia. Então, eu chamo a atenção dos empresários, das pessoas que administram empresas e dos gestores de recursos humanos para isso aí também, porque o que é colocado por essas pessoas que têm esses traços de sócio ou psicopatia é que tudo é normal, tudo é brincadeira, tudo pode ser levado de uma forma tranquila, quando aquilo pode estar resultando numa queda de produtividade exponencial, prejuízo lá na frente para a organização e ainda na bagagem para tornar esse ônus mais caro ainda, essa bagagem mais pesada, indenizações aí trabalhistas por danos morais, psicológicos, violência psicológica contra o funcionário, a funcionária. Então, vejam que nós estamos colocando aqui, o que a consultoria Morgana Leão, através de seus parceiros de negócios, como o doutor Alexandre, proporciona a você, é o alerta. A partir do momento em que você nos contrata, é o alerta para diagnóstico organizacional e, obviamente, a solução mais acertada, para evitar que o problema aconteça, uma vez ele já esteja acontecendo, qual o melhor caminho para evitar consequências nefastas a este ponto, não é? Como são as consequências judiciais e sentenças desfavoráveis à organização, por danos morais aí, decorrentes de assédio moral e sexual ao mesmo tempo. Por sinal, eu aproveito para esclarecer, quem não sabe, não é, que muitas vezes o assédio moral é a decorrência de uma negativa no âmbito do assédio sexual. Então, muito importante evitar treinando e desenvolvendo essas pessoas a partir do momento que elas ingressam no quadro de recursos humanos para que a prática não se instale, porque uma vez instalada, a empresa, o empresário terá que lidar com o problema já instalado, tendo que resolvê-lo e com os rebatimentos dele, muitas vezes na imagem da empresa e em custos de indenizações judiciais, não é? Doutora Então, Morgana, doutor, falei. Sua fala é muito feliz, porque, além do mais, sua pessoa aborda o aspecto que eu não discuto, que é o aspecto jurídico. É o seu métier enquanto advogada. Então, sua pessoa aborda esse aspecto. Eu abordo enquanto psicanalista, eu abordo enquanto palestrante, eu abordo enquanto homem público.
e sua pessoa complementa de maneira muito feliz, porque não é o meu entendimento, o entendimento jurídico. Isso é bom até para mim, inclusive estou absorvendo tanto quanto os que estão assistindo. Por falar nisso, quero mandar um beijo aqui para a Erinalva, que está assistindo, esta criatura que tem Seja bem-vinda. as mãos de fada, tudo que ela prepara, os quitutes, são apaixonantes. O São João estava lá comendo as pamonhas dela, as canjicas dela, que coisa deliciosa. Mandar um abraço também para o Eri Florencio. Eri Florencio está conosco também. Que bom ter vocês aqui. Então, doutora Morgana, voltando. O aspecto jurídico que sua pessoa aborda é importantíssimo, valiosíssimo. Serve para mim e para todos nós que estamos aqui juntos na live, porque nós temos que ter o entendimento, a compreensão, inclusive jurídica, da coisa, do problema em si, da demanda em si, da causa em si, do caso em si. Então, muito importante ver por este ângulo, que, repito, não é o meu, que renunciei ao direito, e aí me tornei jornalista, e psicanalista, e palestrante, enfim. Mas é valiosíssimo. Graças a Deus, não é que temos. É valiosíssimo, e eu lhe cumprimento pela sua feliz abordagem. Doutor Alexandre, nesse mesmo contexto, nesse caminho, nessa senda aí da sustentabilidade organizacional, não é? Como manter um ambiente laboral, um ambiente de trabalho, que é uma das dimensões do conceito de meio ambiente, presente lá na Política Nacional de Meio Ambiente, tá? Puxando um pouquinho aí para a seara do direito ambiental, sem perder de vista a sustentabilidade. Nesse contexto bem específico, que é o ambiente de trabalho, nós já vamos em 1 hora aproximadamente de live, mas eu preciso abordar uma outra dimensão dos nossos serviços, que é uma palestra que o senhor nos brinda no contexto dessa parceria, falando sobre a participação da mulher no mercado de trabalho e a necessidade de tratá-la por força de lei, inclusive, não é? Isso. Vai além do aspecto ético, manter um tratamento igual entre pessoas de sexos diferentes, masculino, feminino, pessoas com identidade de gênero feminina, ou pessoas com sexo feminino com identidade de gênero masculina. Então, os ambientes laborais, os ambientes de trabalho, tendem à diversidade hoje, não é? Então, quanto que é importante nós compreendermos os desafios que são enfrentados pelas mulheres, que são mães, e as que não são mães também. Existe legislação hoje, tá, gente, para quem não sabe, que ratifica e obriga com o poder coercitivo, não é? Que uma lei tem, obriga a empresa a equiparar esses salários aí quando as pessoas exercem as mesmas funções, independentemente do sexo, não é? Ju, muito obrigada pelo elogio, agradeço a parte que me toca, o doutor Alexandre certamente está muitíssimo agradecido. Você é uma pessoa muito gentil também, tá? Olha, e a então, doutor, a mulher no mercado... Desculpe, a Ju Campelo conosco, comentando que quando o papo é bom, a hora passa que ela nem sentiu, a 1 hora que sua pessoa falou que já está batendo, ela nem sentiu. E quero cumprimentar também sua colega de comissão de Direito Sistêmico, a doutora lá da OAB. Nós estávamos lá no evento que eu fui, tive a alegria de ser o convite, mais uma vez agradeço de público. A doutora Caroline Leite, uma advogada talentosa, uma mulher de visão, que inclusive como mulher, tanto quanto sua pessoa empoderada, tem um trabalho bonito feito em palestras e tal, voltado para mulheres. E de mulher eu falo com autoridade, porque fui eleito defensor da mulher e do idoso na cidade do Recife. 2 entidades me elegeram, apenas Recife, capital de Pernambuco, não foi a nível de Pernambuco todo. Então, uma entidade me elegeu defensor do idoso, sem ser operador do direito. E a outra me elegeu defensor da mulher, sem ser instrumentador do direito. Mas ainda assim as duas quiseram e me elegeram. A presidente Marília Elimas, de uma entidade, e a presidente Aparecida Vasconcelos, da outra entidade. Enfim. Então, a doutora Caroline tem um trabalho lindo aí, voltado para mulheres, e eu já me coloquei, inclusive, à disposição para me somar com ela nessa questão de falar sobre mulheres, que aprendi a falar com autoridade pelos encargos que me deram e que eu renunciei só na partida de mamãe
para o horizonte eterno, mas ainda frequento eventos de mulheres de idosos e ainda sou conhecido como amigo da mulher e do idoso, não mais o defensor, mas amigo da mulher e do idoso, porém serei sempre defensor da mulher e do idoso, até porque sou feminista e sou contra os machistas. Ai de nós homens sem as mulheres. Não seríamos nada na vida sem as mulheres, viu? Nada. Nós viemos de uma mulher. Então, ai de nós homens sem as mulheres. Tá, doutor. Sempre tão gentil. Mas me diga aí, o senhor tem uma palestra a respeito da participação da mulher no mercado de trabalho. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje ou fica para outro dia? Podemos comentar rapidamente. É o seguinte, essa palestra discute igualdade de gêneros, paridade de gêneros. Ela mostra que o homem não é melhor do que a mulher em nada. Não existe essa coisa de que o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Não existe. Eu sou radicalmente contra isso. Repito, sou feminista, sou defensor da mulher, sou anti-violência contra a mulher, sou inimigo ferrenho de quem belisca uma mulher, quanto mais agride ela. Então, salve as mulheres. Nós, homens, não temos o talento, a inteligência, a competência, a sutileza de uma mulher. Nunca teremos. O mundo não é dos homens, é das mulheres. Então, minha palestra sobre as mulheres, mulheres trabalhadoras e mães, para mulheres que trabalham e que são mães. Se ela não trabalhar, também pode participar, porque ela é mulher. Se ela não for mãe, também pode participar, porque ela é mulher. É um ser divino chamado mulher. Fiz uma ocasião para a fábrica peças de carro da Chrysler, vizinho a Fiat, lá no mesmo terreno, lá em Goiânia, no mesmo parque das fábricas, enfim. Foi bem legal para turnos de várias mulheres, foi bem interessante. Então, essa palestra é para empoderar a mulher, bombar a mulher, mostrar que o mundo é delas, mostrar que o homem não é melhor do que a mulher em nada, que ele não tem que ganhar mais que ela, que quando o casal em casa, a esposa ganha mais que o marido, ele fica enciumado, isso não existe. Que sou contra radicalmente, repito, a violência contra a mulher, e que a mulher é um ser divino. Inclusive, como educar decentemente seus filhos, transformando eles em pessoas do bem, em gente com G maiúsculo. São as dicas que eu dou na palestra Mulheres. Mandar um abraço para o Valério, o grande amigo Valério entrou aí agora. Enfim, eu fiz um resumo rápido do que eu discuto na palestra Mulheres Trabalhadoras e Mães. Pois bem, doutor, eu vou aproveitar mais uma vez, não é, essa senda que o senhor trilhou aí, quanto ao contexto, não é, que as mulheres, muitas vezes problemático o contexto que as mulheres enfrentam nos ambientes de trabalho, independente da organização ser privada ou pública. Existem vários tipos de violência, não é, minha gente? Para os estudiosos do assunto, como a doutora Luciana Baruch, a doutora Adriana Coutrin, doutora Verusca Schmidt, doutora Lizzie Pova, doutora Ana Carolina Fleury, que tem total autoridade para ratificar o que eu estou dizendo. Inclusive, me ensinaram bastante nesse sentido, que a violência, ela acontece a partir de várias dimensões. Violência não é só física, existe violência moral, violência psicológica, violência patrimonial. Isso. Não é? No ambiente de trabalho, quando o assédio chega a tal ponto que a pessoa não consegue trabalhar em paz, a produtividade da pessoa cai, a própria empresa ela é penalizada se não observa que isso está acontecendo, ou se não procura observar. Então, gente, é preciso expandir a mente quanto a essa questão da violência estar relacionada apenas a tapas e empurrões. Não é só isso. No âmbito doméstico, quando chega a violência física, já aconteceram todas as outras espécies de violência que acabei de mencionar, da psicológica à patrimonial. E no ambiente de trabalho, é muito mais complicado você empurrar alguém, não é? No âmbito de um assédio
moral ou sexual, a violência geralmente está muito bem escamoteada a partir de comentários maliciosos, fofocas, piadas em tom jocoso, a partir de características pessoais daquela pessoa que está constituindo, né, a vítima na situação, nesse exemplo que eu estou citando. Então, precisamos atentar para tudo isso, porque isso tem repercussões na imagem da empresa e repercussões no bolso da organização também, privada e pública. É preciso que os gestores de recursos urbanos, ou se no lugar não tem gestor de recursos urbanos, é uma empresa pequena, que o proprietário, a proprietária da empresa atente para isso aí, porque isso está bem longe de ser um detalhe. Hoje isso determina a permanência ou não de uma organização, especialmente a empresarial, no cenário mercadológico de modo competitivo ou não, tá, gente? No mais, nós já estamos há quase 1h30 dialogando. Poderíamos nos estender até amanhã dialogando com o doutor Alexandre a respeito de várias coisas, da expertise dele, quanto a todos esses contextos que fazem parte dos serviços que a consultoria Morgana Leão presta às organizações. Eu volto a ressaltar que é muito mais inteligente, melhor dizendo, a organização cuidar e orientar e esclarecer seus colaboradores para que não aconteçam os problemas, do que esperar que eles aconteçam e contorná-los. As repercussões disso são muitas vezes imprevisíveis, e eu não falo apenas de a situação chegar ao Poder Judiciário, eu falo em questões de imagem da organização também. Poderíamos nos estender bastante, mas eu vou agendar com o doutor Alexandre uma outra live, onde nós poderemos dar sequência a todos esses assuntos. Eu pretendo continuar também realizando lives onde eu apresento para todos os senhores e as senhoras que estão aí nos assistindo, ou que nos assistiram depois, no tempo atemporal, como dizem minhas amigas da física quântica, que assistirão depois, de modo que vocês sempre terão vídeos com orientações sobre o nosso trabalho, da minha empresa, doutor Alexandre, enquanto nosso parceiro e também um profissional autônomo que é. Fiquem tranquilos. Eu gostaria que o doutor Alexandre realizasse suas considerações finais para que eu possa, então, me despedir de todos e todas. Ok, doutora Morgana. Quero até mandar um beijo aí para a Dalva Dutra, que acabou de entrar agora, também está conosco. Muito bem-vinda. Foi uma grande honra, uma grande alegria participar desta live rica, esclarecedora, quando sua pessoa nos convida, abre a mesma, é nossa anfitriã aqui, faz as vezes, e nós levamos, não só sua pessoa e a minha, levamos um pouco de conhecimento do que aprendemos com a vida, com os livros, com as faculdades, com o que nos debruçamos, com o trabalho que nós fizemos e que ainda fazemos, e nos colocamos à disposição das empresas, pequena, média e grande empresa, do público em geral, daqueles que precisem de mais orientações, de mais esclarecimentos. Eu, por exemplo, discuto esses temas, motivação para ter sucesso na carreira, né? Etiqueta social, bons costumes, bons modos e elegância, ética, postura ética do dia a dia, para evitar dolo jurídico, que é a sua praia como advogada. Também oratória, falar bem, se expressar bem em público, as mentes criminosas, conhecer o sociopata, o escroque, não é? O psicopata, que pode ser o assassino ou não, enfim, se afastar, se defender dele. E por fim, essa de mulheres que trabalhadoras e mães que trabalham, e são mães em particular, mas mostrando o empoderamento da mulher, a criação dos filhos, mostrando os direitos da mulher, não a violência contra a mulher, enfim. Espero ter sido útil no que procurei passar, respondendo suas felizes colocações, cumprimentando-a pelas mesmas, o que nos foi indagado, e que tenha sido útil àqueles que nos assistiram, e aí vai ficar gravado no seu canal, adiante do meu, para que as pessoas possam prestigiar um pouco do que a gente discutiu aqui, do bom nível da nossa conversação
e da nossa troca aqui de experiências no bom papo dessa live. Muito obrigado à sua pessoa e a todos que estiveram conosco. Nosso fraternal abraço. Doutora, agradeço demais. Sinto-me privilegiada por tê-lo aqui comigo, alguém tão ilustre, com tantos conhecimentos, com experiência profissional tão rica, participando aqui dessas reflexões. Eu não vou nem usar a palavra debate, dessas reflexões, desse diálogo construtivo, não é? Auxiliando os nossos companheiros de jornada da vida, que são empresários e empresárias, pessoas que ocupam cargos de chefia ou não no serviço público, também podem encontrar nesse nosso diálogo muitas orientações, esclarecimentos e alertas, tá? Eu quero agradecer a presença de todos que estiveram conosco até agora, e se você estiver assistindo esta gravação posteriormente, sinta-se parabenizado e abraçado por mim, por Dr. Alexandre, tá? Sigamos em frente então, porque quem não serve para servir, de fato, sem ser clichê, não serve para viver. A gente está aqui realmente para cooperar com o crescimento do nosso próximo. Vamos em frente. Vamos lá, doutor, encerrar nossa live por hoje? Vamos, querida. Um abraço a todos. Paz e saúde para todos vocês. Obrigado. Um abraço a todos e todas, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Fabiana, boa noite. Se despedindo da gente. Boa noite a todos, tá? Muito obrigada. Encerrando a live por hoje. Tchau, tchau.